Olá meninas, olá meninos, tudo pizza? Sempre pizza, né moçada? Não pode muito porque pizza é muito bom, mas vocês sabem, né? Vai ganhar aí uns quilinhos. Então, vocês já me conhecem aí do nosso canal, né? Do youtube.com, professor Dimas Vilaça. E eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências da Rede Atualizar. No momento, nós estamos gravando uma sequência de questões, de resolução de questões com revisão teórica para a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Essa prova é uma prova muito bem feita, uma prova diferente, uma prova ímpar, né? A famosa somatória. Aqui vale aquele velho conselho, você sabe disso. Você tem aí, como nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 assertivas. Né? Dificilmente as 7 vão estar corretas, mas no mínimo uma tem que estar. Então, se você marca uma, marca duas, melhor não arriscar nada, porque você vai perder pontos marcando questões assertivas erradas. Essa prova antes era mais cruel. Você errava uma, errava tudo, era a famosa somatória total. Hoje é parcial, mas mesmo assim, sempre bom senso. É uma prova muito atual, como você vai ver, e ela faz uma divisão bem legal dos conteúdos, das 4 químicas, né? Da atomística, quase toda a questão ela cobra um pouquinho de aquela parte de configuração, evolução de modelos atômicos, né, usando modelos mais atuais. Vai cobrar também geral estequiometria, ele cobra muito, você vai ver, em quase todas as questões ele dá uma beliscada na estequiometria, desculpem, balanceamento, massa, volume, essas coisas. A físico-química, que ele pega mais forte, né? E a orgânica, que nessa prova em especial caiu bastante orgânica. Então, a primeira questão, ele fala a respeito dos Jogos Olímpicos. Você está vendo aí, os meninos estão botando, eles sempre colocam à minha esquerda para você a questão, né? Sempre que eu peço para o pessoal ver, eles colocam a questão. Então, eles estão botando a questão para você ler comigo. Então, ele diz, Jogos Olímpicos, 2,16, o que é o pó que os ginastas passam na mão antes da competição? Mostra lá o ginasta, né? Passando lá o pozinho. O pó branco utilizado pelos atletas nas mãos e pés em competições de ginástica artística é comumente conhecido como pó de magnésio. Já deu uma dica, magnésio, hidróxido de magnésio. Esse pó é na realidade o carbonato de magnésio, então já começou. O carbonato de magnésio, olha aqui, ó, é Mg, ó, o magnésio. O Mg você lembra, número atômico 12, é só consultar a sua tabela periódica. 2 elétrons na valência, Mg mais 2, um metal alcalino terroso. Como ele diz que é o carbonato, o ânion carbonato vem do ácido carbônico, é o CO3 menos 2. Observe que nesse caso não precisamos então utilizar o parênteses, ó, Mg, olha lá, Mg mais 2, CO3 menos 2, né? Normalmente a gente utiliza o parêntese quando a carga do cátion é diferente da carga do ânion, mas não estaria incorreto também não, mas sem dificultar. Então ele diz, é o pó de magnésio, parará, carbonato de magnésio, que possui ação anti-umectante, diminui a umidade, né? Tem características de absorver água, portanto, né? Utilizado para diminuir a sensação escorregadia durante as acrobacias. O pó atua aí, absorvendo o suor, água e alguns sais minerais e diminuindo os riscos do ginasta cair e se machucar. Sem a utilização do pó de magnésio, o risco das lesões seria maior, mas apenas os atletas utilizam, já que o pó, olha só, desidrata a pele e pode causar manchas, dá a fonte, dá a referência, como sempre ele faz isso. E aí vem as assertivas. Na 01, sobre o assunto é correto afirmar: o contato do carbonato de magnésio com o suor produzidos nas mãos de um ginasta resulta na produção de Mg mais 2, é isso mesmo? E CO3 mais 2? Não, ele colocou Mg menos 2. Olha, só muito pequenininho. Tive que chegar até perto do monitor para ver. Mas não, né? Observe que o Mg2, CO3 menos 2, em água, como todo sal é iônico, você sabe disso, né? Quando você coloca em água, desculpem que a garganta está sempre ruim, tá? Desculpem mesmo. Quando você coloca, os sais são sempre iônicos. Todo composto iônico é um sólido cristalino a temperatura ambiente aqui na Terra, né? Quando você coloca em água, então há uma separação dos íons, ó, o cátion separa do ânion, né? A gente chama isso de uma dissociação. Então eu vou ter, ó, o Mg mais 2, ó, que é o cátion que veio da base. Normalmente esse sal é produzido pela reação do ácido carbônico, H2CO3 com hidróxido de magnésio, MgOH2. Então vai dar Mg mais 2 mais o CO3 menos 2, ou seja,
o cátion magnésio e o ânion carbonato, ou radical carbonato. Incorreta a primeira assertiva. A primeira, incorreta. Vamos para a segunda. Na forma de íons Mg+2, íons positivos, cátions magnésio, o magnésio possui 10 elétrons distribuídos em 2 níveis eletrônicos. O que você teria que fazer? Consultar a tabela periódica que é fornecida. Lá você teria, o Mg, o magnésio, o número atômico dele, 12. Você aplica o diagrama famoso, o diagrama de Pauling, né? Distribui por subníveis, 2 elétrons no subnível S do nível K, camada K. Vai para o segundo nível, então aqui o nível K, o primeiro, o L, vai ficar 2S2, 2P6, subnível do tipo P, camada K ou nível K, nível L, já está com 10. E confirmando a nossa tese, 3S2. No 3S2, você tem a camada de valência. Então, camada K, vamos colocar, deixar de ser preguiçosos, né? Então, nível ou camada K de número quântico principal igual a 1, com 2 elétrons. Nível L de número quântico principal 2, com 8 elétrons. E o nível de valência ou camada de valência, que é o M com 2 elétrons, né? Isso seria o chamado magnésio metálico. A gente faz assim, quando não coloca nada tem um zerinho, número de prótons igual de elétrons. Mas a assertiva dele, ele fala assim, na forma de íons Mg+2, o magnésio possui 10 elétrons distribuídos em 2 níveis eletrônicos. Sim, quando o Mg, olha para mim, quando o Mg0 se transforma em cátion, ele vai se transformar em Mg+2 mais 2 elétrons. Esses 2 elétrons, são os que saem. Então, a configuração do cátion, observe comigo, seria um S2, 2S2, 2P6 e 3S0. Não precisa colocar o S0, mas só para você ver. Quer dizer, ele perdeu 2 elétrons, mas o número de prótons continua o mesmo. Então, ele continua com 12 prótons. Aqui eu tenho 12 prótons e 12 elétrons, carga resultante 0. Aqui eu tenho 12 prótons, mas eu tenho 10 elétrons, daí que ele é mais 2. Então ele diz, o magnésio possui 10 elétrons distribuídos em 2 níveis eletrônicos. Perfeito, o cátion magnésio, 2 no K e 8 no L. A assertiva é correta. Então a 02 é correta. Vamos marcar aqui, porque senão a gente acaba errando, né? A primeira já estava incorreta, você viu, né? Trocou o cátion com ele, a segunda está correta. O magnésio é classificado como um metal de transição. Não, né? O magnésio, na tabela periódica, você vai ver lá, ele é classificado, na verdade, como um metal alcalino terroso. Lembra? Berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário e o rádio. Os chamados metais de transição são aqueles que são da família 3. Antigamente, você tinha 1A, 2A e vinha. Os transição 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, A8B1, 8B2, 8B3... né? E tinha a 9 e a 10B. Aí volta para 3A, que começa lá com o bório. Hoje a gente fala 1, 2, 3, 4, fala 18 na sequência. Então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A família 3, antiga, 3A, boro, alumínio, gádio e nitalho, é a família 13. Não mudou nada praticamente, só passou numerada linear. Então quando ele diz ali, o magnésio é classificado como transição, não. Transição são aqueles que estão compreendidos ali da 3 até a 12, né? Ou da antiga 3B até a antiga 10B, porque a 8B era 8B1, 8B2, 8B3. Falsa. A 08. O magnésio na forma reduzida não conduz eletricidade. Observe, magnésio na forma reduzida é um magnésio metálico. Aqui ele está na forma oxidada. Olha assim, não. Passou de 0 para mais 2, aumentou o número de oxidação, perdeu elétrons, oxidou. Se eu olhar no sentido inverso, houve realmente uma redução. Então, quando ele diz que o magnésio, na forma reduzida, não conduz a eletricidade, grosseiramente falso. Os metais são excelentes, uma das características dos metais. Olha, possuem brilho próprio, são excelentes condutores de calor e são excelentes condutores de eletricidade. Então, o magnésio conduz eletricidade, sim. Então, a 08 não conduz, é falsa. 16. A ligação entre íons magnésio e íons carbonato, aqui, tá? Íons carbonatos possui elevado caráter covalente. Não, o caráter é iônico, principalmente porque eu tenho metal ligado com a metal. Normalmente essa ligação, na verdade, o que define a ligação covalente e a ligação eletrovalente ou iônica é que a ligação que você tem chamada de iônico eletrovalente há perdas de elétrons. O mais eletronegativo vai tomar os...
o mais eletronegativo, estão os elétrons no mais eletropositivo. Então, a perda, formando o cátion e ânion. Na covalência, não. As diferenças de eletronegatividade são pequenas, então não há, na verdade, uma ruptura, uma tomada de elétrons. Os elétrons são compartilhados. Observe que ele fala o contrário. A ligação entre o magnésio e o carbonato possui elevado caráter covalente. Então, possui um caráter iônico, é metal com ametal. Covalência é HH, ametal com ametal e hidrogênio com ametal. Né? Então, falsa também. Ligação é iônica. Ó. Ele diz, e o carbonato não se dissolve no suor do ginasta. A água é polar, né? Então vai dissolver esse sal. Falsa, duplamente falsa. 32. Ao espalhar, agora uma partezinha mais chatinha, vamos mais devagar. Deixa eu utilizar o quadro. Olha só. Não te disse, não tem uma questão que ele cobre um assunto só. Eu gosto dessa prova por isso. Cada uma das questões, ele envolve 3, 4 assuntos da química aí. Então ele diz agora, ao espalhar 8,43 gramas de carbonato de magnésio nas mãos, o ginasta terá utilizado 0,1, não precisa falar 0,100, 0,1 mol de magnésio e 0,1 mol de carbonato. Observe, o carbonato de magnésio, ó, MgCO3, se você consultar na tabela de pesos atômicos, massas atômicas lá, que você costuma, né, pegar na tabela, você vai ver que o magnésio, ó, ele vai dar o pH dele, o número atômico é 12, ele vai dar o pH por volta de 24,3 mais ou menos, tá? O carbono, você sabe, é o padrão, é 12. E o oxigênio, que é 16. Então, quando eu somo isso, ó, eu vou ter um total magnésio, 24,3, ó, mais o carbono, que é 12, olha aí, mais o oxigênio, 16 vezes 3, ó, 48. Isso vai me dar 3, ó, 4, 6 e 8, 14, a 1, 3, 4 e 4, ó, 84,3 gramas. É o que eu tenho, né? Aqui, ó, vamos falar assim, em um mol de MgCO3, né? Eu não gosto muito de usar o termo mol para composto iônico, mas, né, funciona. Então, ó, isso é o que eu tenho em 1 mol. Aí ele diz assim, ó, ele também está usando, ó, ao espalhar 8,43 de carbonato de magnésio, observe que 8,43, ó, é 1/10 de 84,3, não precisa fazer muita conta. 1/10 é 0,1 mol. Então eu tenho 0,1 mol disso. Observe que 0,1 mol de MgCO3 vai ter 0,1 mol aqui e 0,1 mol aqui. Então, voltando para a assertiva dele. Ao espalhar 8,43, 1/10 de 1 mol. O mol 84,3, 8,43. Então, se eu tivesse 84,3, eu teria 1 mol aqui de Mg mais 2 e 1 mol de CO3 menos 2. Como eu tenho 1/10 de mol, eu tenho 1/10 de mol aqui e 1/10 de mol aqui. A assertiva dele é verdadeira. Olha lá, então a 32 também agora, ó, verdadeira. E, finalmente, mas não por último, né? Existem 243 gramas de magnésio em 10 mols de carbonato de magnésio. Agora ele fez o raciocínio contrário. Olha comigo. Eu tenho agora 243 gramas. Observe que em 243 gramas, observe bem, aqui ó, de magnésio, eu tenho 10 mols de carbonato de magnésio. Por quê? Porque se você observar, em 1 mol de carbonato de magnésio, olha aqui, ó, MgCO3, isso aqui é a base da estequiometria, teoria atômica molecular. Eu vou ter aqui, ó, 24,3 gramas. Eu vou ter 12 gramas aqui, ó, 12 gramas de carbono, olha lá. E vou ter mais 48, porque é 16 vezes 3 do oxigênio. Isso em 1 mol. Agora, ele diz que em 243, na verdade, eu tenho 10 vezes isso aqui, ó. Então, existem 24,3 gramas de magnésio em 10 mols. Sim, em 10 mols disso aqui, ó, eu vou ter, na verdade, 843 gramas. Isso é 10 mols, ó, de MgCO3. Mas em 10 mols, o que ele está dizendo é que eu tenho 10 mols de carbonato de magnésio. Eu tenho, portanto, 843 gramas. Nessas 843 gramas, o que eu tenho aqui de magnésio? Eu tenho 243 gramas. Percebeu? Então, 243 porque, ó, são 10 mols. Então, eu teria, ó,
243, mais 120, mais 480 em 10 mols de carbonato de magnésio. Portanto, eu tenho 243 gramas de magnésio. Marcamos também a 64 como correto, né? Então, 0,2, 32, mais 64. Quanto que deu? Deu 98 assertivo. Então, ó, 32, 96, 98. 98 seria nessa versão da prova. Questão não muito complicada, mas como você viu, bem abrangente. Beijo grande, a gente volta logo, vamos tentar resolver todas as questões na sequência antes do seu vestibular, para você dar uma revisada, viu? Não é uma resolução de questão, como a gente disse, é uma revisão em cima da banca da Copef, que é uma banca bastante ortodoxa. É bom você dar uma olhada. Fiquem com Deus, a gente volta já. Beijo grande e namastê.